E há pouquinho a Kelly Trento estava falando da programação do Dia da Mulher, falou de mim, da Elise e da Dina, né? As três mulheres da Itaipu Três FM. mosqueteiras. Mas esqueceu de duas, a dona Antoninha, nossa grande mestre, e a Bianca, a nossa estrangeira, né? Nossa gringa. E quem está aqui com a gente agora é uma outra mulher, uma ginecologista, Alícia Françoso. Boa tarde, Alícia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Você veio falar sobre tratamento de mulher, saúde da mulher, mas tem uma coisa que a gente está muito curiosa. É verdade que agora, durante a pandemia, aumentou a quantidade de mulheres interessadas em congelamento de óvulos? Sim, na verdade a pandemia talvez trouxe as pessoas mais para a rede social e para essa parte de informações, e eu acho que nesse último ano a gente viu aí vários famosos congelando, colocando isso nas redes sociais, e isso levantou uma luzinha de alerta para muitas mulheres que não tinham pensado nisso ainda. Muita gente postergou a maternidade durante a pandemia, quer evitar ter filho agora nessa fase tão instável, e também pensou nisso. Então acho que foi um tema muito falado do último ano para cá. Mas a partir de que idade que a mulher pode pensar em fazer o congelamento, congelar os óvulos? A qualquer idade. Que hoje em dia a mulher tá postergando a maternidade justamente por causa da profissão, da carreira, né? Isso vem numa crescente, né? Sim, a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, e a gente vê muito isso, essa programação. Eu quero estudar, quero fazer aquela pós, aquele mestrado, doutorado, e daí eu vou ser mãe. Esse daí tem chegado às vezes em torno de 38, 39 anos, 40 anos, que é uma idade que a gente já sabe que já perdeu em qualidade e em quantidade de óvulos. Então, a mulher pode congelar em qualquer momento em que ela tenha esse desejo, que ela sabe que ela vai postergar o desejo de ser mãe. O ideal seria que congelasse até os 33 anos, mas até os 35 a gente considera uma idade ok. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes de 38 anos que ainda estão aí correndo atrás do trabalho e vamos congelar igual. A idade não é um limite. É melhor ela congelar hoje aos 38 do que procurar com uma infertilidade aos 42, por exemplo. E como que funciona esse congelamento? Por quanto tempo ele fica lá? Tem custo isso? Todo mês ele paga? Como que funciona essa, é tipo um banco essa de logística óvulos, aí? Isso, é como se fosse um banco onde fica congelado os seus óvulos. Então, ele é por tempo indeterminado, né? A mulher pode escolher um momento em que ela não quer mais aquele óvulo, se ela decidir não ser mãe, se ela decidir não utilizar, ela pode doar ou descartar. O óvulo, ele vai... Na teoria, os estudos mostram que a gente não perde em qualidade com o tempo de congelamento. E a questão de custo depende de cada laboratório. Mas a gente, geralmente, quando a paciente congela, está incluso os primeiros 6. E depois disso, ela paga uma parcela pequena, que é ao mês. E como é que é feito? Vocês fazem, o óvulo é extraído num consultório, numa clínica? Como é que é esse processo para chegar até o... Porque eu fico imaginando aquelas cenas de filme, sabe? Que leva até aquele congelador, que sai aquela fumacinha. Como é que é isso daí? É quase isso? Esse é o tambor, né, do conhecimento. Então, na verdade, é assim, a gente precisa de um mini centro cirúrgico que é a conexão humana. Então, é dentro desse laboratório de reprodução humana, onde foi montada uma estrutura para isso. A paciente, além de fazer exames antes, vai ser estimulada com algumas medicações, acompanha com ultrassom, né? A gente vai ver o momento em que tiver o número de óvulos e os tamanhos adequados, para daí induzir o amadurecimento desses óvulos. Nesse momento é que ela vai para o centro cirúrgico e é feita uma captação através da vagina, então não existe corte. Como que é feito? É um aparelho de ultrassom transvaginal, muitas mulheres já fizeram ultrassom transvaginal, e a gente acopla a ele um mecanismo, isso, para fazer a coleta com uma agulha. Então, dessa forma, a gente funciona no ovário e vai estar retirando esses óvulos. E daí? Quero saber tudo, eu tô curiosa. Esses óvulos vão ser analisados em laboratório pela embriologista, geralmente o laboratório já está acoplado ao centro cirúrgico, e ela vai analisar os óvulos que forem maduros, que é o que a gente considera ok, que daria para colocar no espermatozoide dentro, são esses que são congelados. Nesse momento, ela define o congelamento e é congelado os óvulos. E a cidade tem capacidade para isso? Ela tem estrutura para isso? Ou é o laboratório aqui guarda esses óvulos ou é mandada para outro lugar? Hoje, a gente não tem o laboratório para o congelamento em Foz. Hoje eu faço todas essas etapas até o congelamento em Foz, e a minha paciente capta em São Paulo e o óvulo fica guardado lá. Ela tem que ir para São Paulo para fazer essa coleta? No momento da captação, sim. A gente não tem isso em Foz ainda. E no caso, quando ela decidir ter um filho, esse óvulo é reintroduzido nela ou é feito, como é que fala? Proveta, não? Isso, fertilização in vitro. Fertilização in vitro. Exatamente.
Quando ela decidir engravidar, primeiro ela vai tentar. Ela pode tentar naturalmente, né? Porque tem esses óvulos congelados que ela tem que utilizá-los. Então, geralmente, claro que depende da idade e de cada mulher, ela vai tentar. Se ela não conseguir e vier a precisar de uma técnica de reprodução humana, ela vai ter a vantagem de ter um óvulo de uma época mais jovem. Por quê? Quando eu tenho um óvulo, por exemplo, hoje eu atendi paciente muito jovem, com menos de 30 anos, para congelamento. Então, é uma paciente que, se ela decidir aos 40 ser mãe, é muito melhor eu utilizar um óvulo de 28, 29 anos. Eu aumento a chance de sucesso dela no tratamento do que um óvulo de uma idade bem mais madura. Então, ela pode utilizar a qualquer momento. E daí é feito o bebezinho de proveta, que falam, dentro do laboratório. Tendo o desenvolvimento do embrião, vai ser colocado dentro da mãe. Aí, o risco de malformação, síndrome, ele está relacionado à idade em que foi coletado o óvulo. Então, a gente consegue congelar essa juventude do óvulo com essa técnica. E a possibilidade desse óvulo vir desse óvulo um gêmeo, trigêmeos, igual a gente vê aí com reprodução, né? Que a mulher não consegue, 3, né? não consegue engravidar e faz esse procedimento e vem 2, 3. Isso também ocorre? Pode acontecer? Pode sim. Na verdade, isso depende do embrião. Mas é que com o advento da reprodução humana hoje, a gente tem um aumento no número de gestações gemelares, gestações com mais de um feto no útero. Quando eu tenho uma paciente que coloca mais de um embrião, ela sempre vai ter uma chance maior de ter mais de um embrião. Mas mesmo assim, algumas técnicas de reprodução, algumas pacientes que têm indicação da gente fazer biópsia de embrião ou uma coisa que a gente chama de hatching, que é uma outra técnica que precisa fazer ele no embrião antes de implantar, isso também aumenta a chance desse embrião se dividir e virar um gemelar. Essas chances são pequenas, mas com certeza hoje as chances de ter uma gemelaridade é muito maior do que numa gestação natural ou era antigamente os números, quando a gente não tinha essas técnicas. Alícia, o homem também tem isso? O esperma também, ele perde a qualidade com o tempo? Tem como fazer algum procedimento no homem? Sim, as infertilidades, tanto da parte feminina e masculina, elas têm percentuais iguais, em torno de 40% causas femininas e 40% masculinas, 20% mistas. Então, o homem, ele tem sim uma piora da qualidade do esperma, é um pouquinho mais tardio do que a mulher. A maioria dos trabalhos frisam isso acima de 51 anos, mas hoje a gente já tem bons trabalhos falando em acima de 40, então o espermatozoide também envelhece. E o homem tem outros fatores que também atuam de forma negativa no esperma. Quais fatores? Hábitos de vida, então cigarro, álcool, obesidade, então... Ficar deitadão no sofá vendo futebol. Sim. Então, o paciente sedentário, com alimentação ruim, exposição tóxica, tem bastante paciente que trabalha em parte de lavoura, agronomia, então, quem trabalha com pintura de carro. Então, a gente tem a exposição de toxinas que também influenciam negativamente. É ruim para a mulher também, mas a gente acaba vendo essa exposição tóxica mais evidente no homem, em algumas situações. E você acredita que também aumentou essa procura por homens também congelar o espermatozoide nessa época? Não é da tua área, né? Não, é a minha área. Eu acabo eu atendo o casal. Atende também? Então, claro que a parte masculina, eu investigo a parte da fertilidade, mas eu encaminho o urologista que vai trabalhar junto comigo. Sim. Então, a gente vai trabalhar em conjunto. Mas, quando a gente tem a parte masculina como foco, né? O uro acaba ele que vai operar, ele que vai resolver algum fator mais anatômico, e a investigação sou eu que vou fazendo. A coleta esqueci. Eu ia falar uma coisa e misturei o assunto. Mas é que a gente está misturando aqui, a gente já está misturando homem com mulher aqui, tudo. Exato. O congelamento de esperma, ele é procurado sim, tem homens que fazem, mas não é uma coisa como a mulher, porque a gente sabe que a gente tem uma janela muito maior em relação à idade para o homem do que para a mulher. Então, isso é menos procurado. Os homens procuram muito por câncer, por doenças. Quando não tem mais jeito, né? Eles procuram. Geralmente, quando não tem mais jeito. A mulher já é bem mais precavida. E as mulheres nessa época de pandemia, elas estão procurando mais fazer o preventivo, ter esse cuidado com... Acharam meio de lado. Acho que o contrário. Começar a se cuidar mais? Sim. Agora, esse ano eu comecei a receber bastante paciente que falou assim, já que eu fiquei o ano passado, mas o anterior sem fazer. Então, eu acho que esse ano da pandemia, o ano de 2020... Despertou, né? Muita gente não fez nada para prevenção de saúde, não procurou um médico, e agora em 2021 tá começando a se preocupar.
Eu acho que foi interessante as pessoas mudarem a forma de buscar informação em 2020, né? Todo mundo mudou, hábitos mudaram. Então, de certa forma, quem deixou de fazer, tá tentando se atualizar, deixar suas rotinas em dia. E a mulher faz isso muito mais do que o homem. O homem, para você levar ele para um posto de saúde é muito difícil, né? Só quando ele tá sentindo dor, que ele não aguenta mais, é que ele vai, né? Sim. Alicia, quanto custa esse procedimento? Perguntou uma ouvinte aqui da 105.7. Mais ou menos. Bora falar em preços. Mais uma ideia, só para ter uma ideia. De congelamento não tem? Não tem um... Não tem. Porque assim, são muitos fatores. Depende se a paciente ela é doadora de óvulos, se ela não é doadora de óvulos. Depende se qual a reserva ovariana, depende da idade, depende do medicamento, do tipo de captação. Então a gente tem tantos fatores, eu não gosto de colocar Varia de quanto para quanto? Só para ter de 10 para 1.000? Preservação assim, só pra gente... de fertilidade em torno de 10. 10 mil R$10.000? reais? Em torno de 10. Tá. Mas lembrando que depende de cada mais, caso, é um pode ser caso, menos, né? sim. Pode ser mais ou pode ser menos. Sim. E depois daí fica lá congelado, o tempo que for, vai pagando tipo uma mensalidade, digamos. Exatamente. É um boleto, vai R$100 pagar um por É mês. mais um boleto pra gente pagar, né? Em torno de R$100, geralmente. Pro homem também, a manutenção. pro homem também nessa Pro faixa homem eu etária? não sei. Não. Eles congelam muito pouco. É. Uhum. Congela mais com doença. Nossa. Quando tem alguma doença grave, eles têm... Isso. Não existe ainda também uma recomendação oficial de que o homem até tantos anos deve congelar. É um pouquinho diferente a preservação do homem e na mulher. E me diz uma coisa, você já tem algum bebê de alguma paciente tua que nasceu depois desse procedimento? Sim, com certeza. Sério? Uhum. Qual É idade uma alegria que tem? enorme. Qual idade que tem hoje, assim, o mais velho, digamos? Bom, eu sou nova, né? Já tem cara de menina, já falei. Tem 1 ano e 9, deve ter uns 2 anos no máximo. 2 aninhos? Sim. Na minha filhada também foi feita de fertilização in vitro e ela já tem 1 ano e meio. Aham. E agora na pandemia, você já fez algum procedimento também de pessoas que ficaram com medo da pandemia e inverteram, não vão congelar, mas quiseram descongelar e fazer a fertilização? Não, tive bastante casais que decidiram fazer o tratamento. Né? Não tinham congelados e a gente começou do zero. Preservação teve poucos ano passado. Olha. Agora que está começando. Acho que também porque a gente teve uma pessoa famosa que publicou, né, recente sobre isso. Então, acho que esse ano teve bastante procura de preservação. E como que funciona esse tratamento para quem quer engravidar e tem dificuldade? É um trabalho a longo prazo, né? Sim, é um trabalho que não adianta olhar só para um nem para o outro, tem que olhar para o casal. É extremamente desgastante porque você mexe com uma expectativa e uma Frustrações, esperança. muitas vezes. Então, a ansiedade é enorme, a gente tem um monte de causas para buscar e às vezes a paciente, ela chega, não, eu quero tratar. Não, mas antes de tratar, eu preciso investigar um monte de fatores. Então, exige bastante demanda de exames, acompanhamento. E toda a técnica que a gente utiliza, né, as pacientes às vezes têm dificuldade de entender de que quando a gente faz um tratamento, a gente nunca vai ter 100% de chance de sucesso. Na verdade, dentro da reprodução humana, a gente tem a fertilização in vitro, que é a técnica mais avançada, vai girar no máximo em torno de 50% de chance. 40, 50. Então, dificilmente a gente fala assim, garanto que você vai ter um bebê. Então, isso eu acho que também acrescenta. É um tratamento desgastante, mas é a forma que a gente tem para ajudar. E muitos casais e muitos engravidam. Quanto mais jovem o casal chega no consultório, maior a chance da gente conseguir uma gestação. A ansiedade muitas vezes atrapalha. Por exemplo, a pessoa está querendo, quer. Daí, quando ela não consegue, ela fala, eu desisto. Aí ela engravida. Já teve casos disso? Já tive casos. Às vezes a paciente ansiosa, tudo. Quando a gente começa a fazer a investigação, os exames, acho que relaxa, porque realmente a gente começou uma investigação e engravida. Ou mesmo pacientes que às vezes a gente tentou, fez tratamento, não engravidou, depois engravidou natural. A ansiedade, ela atrapalha porque desregula um hormônio que é um dos hormônios que é o cortisol. E isso influencia na resposta ovariana, na ovulação. Então, pode atrapalhar. Mas nunca a gente vai falar, você não engravida porque você está preocupada, você está ansiosa, não. O casal, ele tem menor do que 35 anos, ele deve procurar o infertileuta, né? Com até 1 ano de tentativas. Então, 1 ano tentando engravidar um casal saudável com a mulher com menos de 35 anos tem indicação de uma avaliação. Entre 35 e 39, 6 meses de tentativa natural. E acima de 40 para frente, 3 meses apenas. Alicia, rapidinho pra gente encerrar. A partir de que idade a mulher não pode mais tentar nada? Não existe limite.
Não? A mulher ela tem que conhecer os riscos de uma gestação em cada idade. Mas ela pode tentar no momento que ela quiser. Inclusive, existe a ovorecepção. Então, por exemplo, se hoje eu tenho uma paciente de 49 anos, ela quer ser mãe e aceita receber óvulo de outra mulher, ela pode ser mãe. Tipo uma barriga de aluguel. Exato. Não, barriga dela. Ela recebe o óvulo e Ah, tá, o óvulo dela, o filho é dela. Tá, entendi. Mas a barriga de aluguel também existe, é outra situação. Geralmente é uma pessoa que gera o óvulo daquela mulher que não pode ter filhos. Mas muitas vezes a mulher deixa também, fica com medo de engravidar com uma certa idade porque tem medo de que o filho venha com algum problema de saúde. Isso é verdade? Isso pode acontecer? Com certeza. Acima dos 35 anos a gente tem um aumento no índice de síndrome, malformação, aborto. Isso se acentua mais acima dos 40, acima dos 43 mais ainda. Então deu pra nós, né, Elis? Eu nunca quis ter filhos, né? Então eu não corro esse risco. Desculpa, Alice. Nós, né? Nós nunca queremos. Alice, ainda bem que o meu marido já tem 3, né? Então não tem pra problema. quem quiser conhecer um pouco mais teus trabalhos nas redes sociais, você tem perfil, você divulga essas informações que são legais também. Como é que o pessoal faz pra conhecer mais? Sim, eu publico bastante no Instagram, que é dra.alissafrançoso. Lá eu trago Alice é com 2 S, Françoso C cedilha e S no final, né? Isso, é Francoso. Francoso. Z, e o Alissa, ALYSA.